Será que nós estamos sendo cristãos de verdade no seio da nossa família? Será que nós estamos sendo como deveríamos ser dentro das nossas casas? É sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo. E vamos direto ao ponto. A pergunta que eu gostaria que você fizesse para você mesmo é: será que eu estou sendo um cristão de verdade na minha família? Será que dentro de minha casa estou performando melhor ou pior do que minhas ações quando estou na rua? Quando estou dentro das quatro paredes, estou sendo como deveria ser? Às vezes parece que somos cristãos nos mais variados lugares, menos nos mais importantes. Um amigo meu sempre dizia que nós devemos colocar o principal como principal na vida, e esse é o segredo do sucesso. E é isso que distingue um cristão verdadeiro do cristão falsificado. O verdadeiro busca o principal, o falsificado os acessórios. O cristão de verdade busca a joia de grande valor. O genérico está atento às bijuterias. Há uma história interessante de um fotógrafo que gostaria de fazer uma série de fotografias em um determinado lugar. E ele decidiu então tirar essas fotos enquanto estava saltando de paraquedas. Ele contratou o melhor piloto, contratou o melhor avião, pegou sua câmera com a melhor resolução e decidiu fazer suas fotos. Naquele dia, no melhor horário do dia, com as luzes exatamente como deveriam estar, ele saltou de paraquedas e começou a tirar as suas fotos. Quando de repente ele percebeu que se esquecera do principal. Ele não tinha saltado com os paraquedas. Isso às vezes pode acontecer comigo e com você também. Ficamos tão preocupados com as acessoriedades da vida que nos esquecemos de estar de olho naquilo que é principal. A vida cristã, ela é integral. Ela não pode ser compartimentalizada. Devemos ser discípulos em todos os lugares, em todos os momentos, no trabalho, no clube, na praia, mas principalmente nós devemos ser cristãos na nossa família. Devemos ser cristãos nos dias úteis e nos feriados. O cristão deve ser como o aço, a mesma coisa nos mais variados lugares. E não deve ser de plástico, se moldando facilmente de acordo com a pressão que vai recebendo de um público específico em um determinado lugar. A vida cristã segue um princípio que o próprio Jesus ensinou, e tenho certeza que você pode se surpreender com isso. Jesus começou dando o exemplo de como deveria agir no espaço pequeno, no miúdo, no restrito da sua família, para depois encarar o público maior e as grandes audiências. A Bíblia nos ensina que ele era obediente aos seus pais, ou seja, cumpria os mandamentos e fazia isso primeiramente dentro da sua família. Jesus também veio fundar a igreja, mas ele começou isso com 12 pessoas. Ele não tinha nada também contra pregar o evangelho para uma só pessoa, como ele fez para aquela mulher samaritana. Hoje, talvez, alguns ficariam envergonhados em dar uma palestra ou fazer uma pregação para uma pessoa somente. Mas isso não acontecia com Jesus. E você sabe por que isso não acontecia com Jesus? Porque ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas iriam pensar a seu respeito. O que ele fazia não tinha a intenção de agradar as pessoas. Ele não se importava com o que as pessoas iriam pensar a seu respeito. A sua atenção estava completamente tomada por aquilo que seu pai iria pensar acerca dele. E quando nós copiamos essa postura de Jesus, deixando de pensar no que as pessoas vão dizer ou achar e preferimos focar no que Deus vai achar a nosso respeito, nossas prioridades podem mudar radicalmente. Devemos colocar em prática o primeiro mandamento. E colocamos em prática o primeiro mandamento assim, buscando a Deus em primeiro lugar, dando atenção a Ele em primeiro lugar, colocando o seu parecer, o desejo de agradá-lo, antes do parecer e de querer agradar qualquer outra pessoa. Somente se é cristão distante dos holofotes e das mãos daqueles que podem nos aplaudir. Por isso, muitos de nós vivemos em nossa família de maneira que não deveríamos, simplesmente porque isso não dá ibope. Ser bom como marido, ser bom como esposa, ser bom como filho, não atrai a atenção das pessoas,
nem fazem com que ela nos aplaudam. Mas onde os olhos dos homens não alcançam, às vezes é que podemos encontrar ainda mais presente os olhos de Deus. Jesus nos ensina, não é verdade, que nós não devemos fazer alarde quando formos dar esmolas. Da mesma forma, toda atitude, seja ela qual for, que visa as vistas dos outros, ela pode se tornar completamente obscura para Deus. Deus não presta atenção quando queremos chamar a atenção. Portanto, toda expressão cristã publicitária, ela é completamente vã diante de Deus. Nós devemos viver de tal modo que, se passasse um vídeo de nossa vida, não nos envergonharíamos. Devemos viver sem medo, como já disse alguém. Devemos viver sem medo de vender nosso papagaio para o maior fofoqueiro da cidade. Há uma história interessante de um filho cujo pai era pastor, e o pai sempre saía para ir à igreja de paletó e gravata. Certo dia, o filho se aproximou do pai e perguntou: pai, por que você não fica de paletó e gravata aqui em casa também? O pai não entendeu direito aquele desejo do filho e perguntou: mas por que, meu filho, você deseja que eu fique de paletó e gravata em casa? Em casa não é lugar de ficar de paletó e gravata. O filho olhou profundamente para os olhos do pai e disse: é porque, pai, quando você coloca essa roupa, você fica tão bonzinho com a gente, comigo e com minha mãe. E o pai ficou completamente constrangido com aquela situação. É no lugar onde as vistas dos homens não nos alcançam que os olhos de Deus podem estar mais presentes, e vice-versa. Tudo na vida cristã começa ao modo do grão de mostarda. Começa pequeno para depois crescer. Assim também deve ser na nossa prática cristã. Começa em casa, deve começar em casa, depois vai para fora da casa. Devemos dar testemunho de Cristo primeiramente em nossa família. É na cozinha que começa a vida de santidade. É no modo como trato minha esposa, é no modo como trato meus filhos. É ali que eu expresso de fato quem eu sou, distante dos olhos das outras pessoas, somente focando os olhos de Deus, porque Ele está vendo aquilo que muitas pessoas não podem enxergar. É onde ninguém saberá dos seus feitos, que seus feitos serão mais bem lembrados por Deus. Não se esqueça disso. Me impressionou o testemunho da filha de um pastor famoso, quando testemunhou que ele foi o homem mais santo que ela conheceu. E esse, meu amado, é o único testemunho de fato que conta. Como você deseja que seus familiares falem de você para as outras pessoas? Se de repente você soubesse que nos últimos 2 anos de sua vida havia uma câmera escondida gravando todas as suas ações em casa, você permitiria que as imagens fossem disponibilizadas ao público? Ou sentiria vergonha devido a algumas ações indevidas praticadas, devido a algumas ações distantes do ideal cristão? O verdadeiro crente trata cristamente sua esposa e seus filhos. Cumpre as Escrituras dentro de sua casa, ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Oferece a ela o melhor de si mesmo, a melhor parte da sua vida pertence a ela. Ele é exemplo para os filhos e não tem medo de dizer que ele o imite, pois ele está imitando ao próprio Cristo. A esposa cristã é paciente, incentivadora de seu marido, trazendo sempre paz e alegria para ele. Não belicosa nem rebelde, mas mansa e amiga. Os filhos cristãos são amigos dos seus pais, são carinhosos e são submissos em tudo a eles. A família verdadeiramente cristã guarda o melhor de suas ações para aqueles que estão próximos a si, aqueles que fazem parte da sua família, e não para os de fora. O cristianismo, na verdade, começa em casa. É dentro de casa que nós devemos começar a ser cristãos de verdade, e é ali de fato que conta. A santidade é vivida na sala de jantar e não na rua. Ofereça seus melhores doces, ofereça seus melhores dons para aqueles que estão debaixo do mesmo teto que te protege. Ser melhor fora de casa do que dentro dela é uma hipocrisia da qual nós temos que fugir. Mais do que tudo, comece sua jornada de fé
dentro de sua casa. Comece dando o seu testemunho, não no púlpito da igreja, não para o vizinho, não para o estrangeiro. Ao contrário, comece dando o seu testemunho para seu esposo, sua esposa e seus filhos. Deus abençoe você.